Graças e paz, queridos. Bom dia. Aqui é o pastor Claudemir e estamos em mais uma escola bíblica dominical, no nosso caderno Ser Igreja, e com um tema bem conhecedor, principalmente daqueles que já passaram pelas águas do batismo, as ordenanças de Jesus à igreja, ou seja, o batismo nas águas. Eu convido a você nessa manhã a refletir junto conosco. Talvez você tenha saído de uma classe, antes de passar pelas águas e ouviu falar um pouco sobre o batismo. Mas hoje, creio que nessa manhã nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre o que significa realmente o batismo na igreja, E nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela tem duas ordenanças. Primeiro, o batismo, e segundo, a ceia do Senhor. E na próxima aula nós estaremos falando sobre a ceia do Senhor, mas hoje nós estaremos falando justamente sobre o batismo nas águas, isso que é algo fundamental sobre as nossas vidas para algumas pessoas, para algumas pessoas da igreja. É um ritual simbólico deixado por Jesus. Por isso, as chamamos de ordenança. Queridos, o catolicismo em si trata dessas ordenanças com outro nome, chamado de sacramento. Para o católico, é uma graça divina, um poder que se confere bênção ao cristão. No entanto, não existe para nós, dentro da palavra de Deus, nada que tenha este significado, como dá a entender-se a Igreja Católica, então, completamente diferente daquilo que nós entendemos. Por isso que nós usamos justamente a palavra ordenança. Reis, ele vai dizer o seguinte: embora esses graciosos atos de obediência reflitam a graça interna de Deus em operação, eles não conferem graça tal qual um farmacêutico ministra uma medicação. Quer dizer, claro, deixa claro que o fato de você passar pelas águas do batismo não vai trazer nenhum tipo de bênção, não vai trazer nenhum tipo de cura à sua vida. A palavra de Deus nos ensina justamente isso, e nós precisamos entender que, infelizmente, para o católico, ele enxerga dessa forma, mas para nós cristãos, até com base na palavra de Deus, entendemos que a partir do momento em que você vai às águas, você está cumprindo uma ordem, uma ordenança que o Senhor tem para nós. Por isso é previsível o termo ordenança do Senhor. Não tem nada a ver com bênçãos materiais, curas materiais. Nós não vemos Jesus Cristo mandar ninguém passar pelo batismo e ser curado. Por isso, eu quero deixar aqui em 1 Coríntios 11, texto base 11, 29 e 30, que diz o seguinte: porque o comer e beber indignamente, está falando aqui justamente da questão da ceia, para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, tanto o batismo nas águas como a ceia não oferta nada, não oferta cura, não distingue poder algum ao cristão. Pelo contrário, nós precisamos justamente, o que diz o autor do caderno, da lição, é necessário saber justamente o que significa essa ordenança, suas razões, propósitos, ao estudar justamente a doutrina da igreja, tanto no batismo nas águas, como na ceia memorial, do qual a ceia memorial, falaremos em uma outra oportunidade. Quero deixar também claro que muitas vezes nós, de uma forma ignorante,
por não entender, desconhecer realmente o sentido, né, o comprometimento do que significa o batismo do Senhor, batismo nas águas, simplesmente acabamos indo por caminhos errados, caminhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O batismo nas águas deve ser um ato também voluntário e realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar esta palavra em Mateus capítulo 3, verso 1 ao 17, Marcos 1, do 1 ao 11, Lucas 3, do 1 ao 22. Mateus nos diz que Jesus colocou o batismo nas águas em nome da Trindade, como parte da grande comissão. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, nós vemos aí também nesse primeiro momento que o batismo, ele tem uma ligação, né, com a própria Trindade. A partir do momento que nós pregamos o Evangelho, fazemos discípulos, esses novos discípulos, eles são realmente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Uma coisa já liga também a outra. Outra coisa que os cristãos antigos, né, entendiam através do batismo e demonstravam quando eram batizados é que não eram mais súditos da religiosidade e nem mesmo do imperador romano daqueles dias, não é isso? Então, uma das questões aí, principalmente para os cristãos mais antigos, na época, né, de Jesus, na época dos apóstolos, simplesmente eles também tinham essa conotação. Simplesmente eles diziam, eles entendiam que a partir do momento também que estavam se entregando a Cristo, estavam descendo as águas do batismo, eles não mais faziam parte aos governadores e reinos terrenos, né? Não estavam mais como súditos desses impérios, né? Que a gente entende que são impérios terrenos. Por isso, queridos, eu gostaria de apresentar nesses instantes alguns fundamentos bíblicos e lições para a vida cristã do rito, né? Que é o batismo na comunidade de Jesus, o qual cada um de nós precisa também viver esta ordenança. E uma das lições da vida cristã, primeiro, que a sua imersão no reino de Deus também é chamada de um novo nascimento. Tito 3, 5, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, 5. Jesus também respondeu em João 3, 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não deve entrar no reino de Deus, né? Foi o primeiro ponto para que nós entendemos as lições que o batismo representa na vida do cristão. Primeiro, a sua imersão no reino de Deus, que também é chamada de novo nascimento. O segundo, a nova vida em Cristo que você recebe ao morrer para o pecado e nascer para Deus, dedicando sua vida exclusivamente para o Senhor. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestirdes de Cristo. Louvado seja Deus, ou seja, já nasceram para uma nova vida. Gálatas 3, 27, revestidos, ou uma nova vida em Cristo. Então, também encontramos esta lição do qual o batismo representa na vida dos seus filhos, né? Terceira lição, aqui que nós encontramos também, ele simboliza o sepultamento da sua velha natureza. Se nós lermos Romanos 6, do 1 ao 11, nós vamos justamente encontrar um texto maravilhoso que vai justamente dizer isso, né? O sepultamento, ou certo, a morte, quando passamos pelo batismo, a morte do velho homem, da velha natureza, que era pecaminosa. Que diremos, pois,
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que palavra, né, irmãos? Que lição maravilhosa o cristão tem quando ele, de uma forma voluntária, se submete à ordenança de Cristo, que é o batismo. Como é maravilhoso podermos viver este momento que é tão amável, né? De quando nós olhamos para a sua palavra, onde nós entendemos que a velha natureza, a morte do velho homem, né? A partir do momento que nós estamos sendo batizados nas águas, estamos deixando o velho homem, a velha natureza pecaminosa para trás e estamos ressurgindo para uma nova vida. Colossenses 2:12 também vai dar também um apoio ainda maior a esse texto, dizendo: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus, irmãos, sepultados com ele no batismo. E isso também está ligado, como diz a palavra de Deus, quando nós morremos e ressuscitamos pela fé no poder de Deus que ressuscitou justamente dos mortos. Outra lição que encontramos quando cumprimos a ordenança, que é o batismo, né? O batismo também simboliza o selo do Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, queridos. Em quem, né, quando recebemos a palavra de Deus, temos ouvido a palavra de Deus, tendo nele crido, nós somos justamente selados com o Espírito da promessa de Deus, que simboliza justamente o batismo do qual nós vivemos. A partir do momento em que você, querido irmão, ouve esta mensagem e recebe simplesmente o selo do Espírito Santo, da promessa, que é a garantia da nossa herança, não é isso? Redenção para os salvos em Cristo Jesus. Outra lição que nós encontramos no estudo dessa manhã é que o batismo representa a habitação do Espírito Santo em você, em mim, em cada um de nós. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Ou seja, o batismo também é a representação, é a habilitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Vós, porém, não estáis mais vivendo uma vida de pecado, mas hoje em nós realmente, verdadeiramente, habita o Espírito de Deus, não é? E nós entendemos que cada um de nós servimos a esse nosso Deus, ou seja, também aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem
a Deus. 1 Coríntios 6,19. A habitação do Espírito acontece não apenas com o cristão individual, mas ele habita em todos os cristãos como se fosse um só Espírito. Queridos, o batismo também é um ritual simbólico, do batismo no Espírito. No batismo no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, diz o seguinte: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, não são um só corpo? Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um único Espírito, irmãos. Que coisa maravilhosa, não é isso? Como nós apreciamos e entendemos, que o batismo, na verdade, é um ritual, sim, simbólico do batismo no Espírito. Veja que Deus tem para as nossas vidas está coligados com a mesma coisa. Quando nós nos batizamos, é porque certamente nós temos o Espírito Santo de Deus, porque assim como um corpo é um só, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, em um único Espírito. Ou seja, o batismo justamente é um ritual simbólico do batismo no Espírito. Quando nós vivemos isso, nós entendemos a capacidade de Deus de operar em nossas vidas. A Bíblia, ela ensina que quando somos batizados no Espírito Santo, somos simultaneamente imersos no corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência posterior à conversão, é a própria conversão, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como lemos anteriormente, Romanos 8 e 9. Queridos, é isto que a palavra de Deus nos ensina, É algo simultâneo que Cristo nos concede de acordo com a sua palavra. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência posterior à conversão, não. É a própria conversão. Ou seja, quando você tem um encontro com Deus, simplesmente você é selado com o Espírito Santo de Deus, e cremos certamente o Espírito Santo de Deus trabalhará no seu coração, no aprendizado na sua vida, para que você também desça posteriormente as águas do batismo. Nós vemos que em Atos capítulo 8, nós encontramos ali Filipe se encontrando com um eunuco, e ali Filipe prega a palavra para aquele homem simultaneamente, tanto recebe o Espírito Santo de Deus, como automaticamente ele é batizado naquele mesmo instante. Então nós aprendemos grandes coisas no nosso dia a dia. Você talvez esteja perguntando, mas pastor, você está falando que quando nós aceitamos o Evangelho, automaticamente, simultaneamente, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e simultaneamente nós somos batizados nas águas? Não. A igreja de hoje, ela tem uma postura, um pouco diferente. Não que seja contrária às Escrituras, mas hoje a pessoa que aceita Jesus Cristo, que recebe o Espírito Santo, ao ter um encontro com Cristo, nós preparamos hoje, através da palavra de Deus, essa pessoa, para que essa pessoa, em pouco tempo, também venha descer as águas do batismo. É o que nós fazemos hoje. Naqueles dias, simplesmente as pessoas eram logo batizadas, e isso não muda o que diz a palavra de Deus.
O fato da igreja hoje simplesmente cuidar dessa forma, trabalhar dessa forma, o novo convertido, aquele que aceita Deus como seu Salvador, que recebe de uma forma maravilhosa, de uma forma simultânea, não é? O corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus, não é? Como diz a palavra de Deus, pois todos nós somos batizados em Espírito. E nós louvamos a Deus, irmãos, que na própria conversão, todos nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que certamente nos levará a vivermos, não é, de acordo com a sua vontade, fazendo com que as suas ordenanças também venham ser vividas em nossas vidas. Queridos, um abraço, que Deus nos abençoe. Espero que esta síntese da aula possa acrescentar algo a você nesta manhã e que você medite sobre a importância justamente, tanto para você que um dia passou pelo batismo, como você ainda que vai passar pelo batismo. Que o nosso bom Deus nos abençoe até às 18 horas no nosso culto de adoração. Um abraço a todos, que o nosso bom Deus nos dê sabedoria para compreendermos ainda mais a sua palavra. Amém.